Obrigada por estarem aqui. Estou muito feliz com a presença de todos. Gente, live ilustre a gente tem que fazer um tchan, né? Todas as lives são super especiais. Mas quando a gente fala do nosso povo, a gente já quer arrasar. Vocês estão bem? Estão todos bem? Então vamos lá. Gente, pra gente começar, eu quero falar um pouquinho, né, do motivo de eu fazer esta live, assim como eu falei quando eu falei com as meninas. Eu decidi fazer as lives sobre o público LGBT, né, sobre saúde mental no mês de julho. Não é porque eu não quis comemorar o mês do orgulho LGBT, não é nada disso. Eu decidi fazer no mês de julho, porque todos os meses a gente tem que falar sobre saúde LGBT, a gente tem que falar sobre saúde mental, sobre a população. Não pode ficar só no mês de junho. Então, todos os meses é mês do orgulho LGBT aqui na página. Então, nós vamos continuar falando e vamos continuar dando espaço, lugar de fala para essas pessoas poderem se colocar. E é por isso que eu fiz em julho, porque também vamos fazer em agosto, em setembro, o ano inteiro, tá bom? Deixa eu já chamar nosso convidado. Antes eu quero apresentar eles para vocês do meu ponto de vista, tá? Luiz é meu irmão, tá? Não é irmão de sangue, mas é irmão que a vida me deu. Nós somos ligados de diversas formas, né? Ligação de amizade, ligação de espiritual, ligação de vida. Então eu quero que vocês recebam ele com muito amor, assim como eu tenho, assim como é importante para mim conversar com ele. Eu quero que vocês sintam essa mesma energia, tá? Não vou conseguir ser uma pessoa totalmente fina, né? Porque quando a gente se encontra. Então eu já estou chamando ele, pra ele ficar aqui com a gente. Oi, boa Hey! noite. Querido, tá todo lindo, Você viu todo o trabalho na olha! beleza, querida, para essa live. Todo, todo arrumado, E todo esse fundo, meu amor? caprichado. Só Pensa no num fundo, arco-íris, no bebê. temático. Aqui, ó. Você Uma viu? Gosto bandeirinha para nos assim. saudar. Tem que ter um tema, né? Se não for um tema, a gente nem vem pra Tem. festa. É lógico, se a gente não tiver todo arrumado, todo caprichado no babado, a gente nem aparece. Exato, Seja gosto assim. bem-vindo. Obrigada por Muito aceitar meu obrigada. convite. Oi, pessoal, boa Sei noite que, para todos. sei que além de ser meu irmão, entender a importância desse momento para mim, eu quero deixar também registrado que é um espaço para você de fala, de se colocar, de expressar, de deixar Sim, público o teu recorte de vida, né? A gente fala de claro, orgulho gay, mas eu estou falando especificamente de um homem gay, né? Sei que sim. cada gay tem a sua vivência, mas eu acho importante deixar registrado aqui que é o seu lugar de fala, seu momento de se expor, seu momento de se colocar e de falar sua visão sobre esse tema, tá? Claro. Antes eu queria pedir para você se apresentar com esse glamour, luxo e cheiro de Paris nesse corpo Você perfeito. vê, Luiz from France, como diz os Isso íntimos, né? aí, Bom, isso aí, pessoal, se então, meu nome é apresente. Luiz, tenho 31 anos de idade, eu sou cabeleireiro, trabalho na área um pouco mais de 6 anos, né? Como a Thaís disse no começo da live, nós temos diversas ligações, né, Tata? Sim, No teatro, na vida espiritual, fui padrinho de casamento, sou tio da sim, Maitê, sim, são diversas coisas que nos unem e fazem com sim, que nossa relação se torne cada vez mais forte. exato. Gente, ele é cabeleireiro incrível. Depois eu vou pedir para todo mundo ir lá, mesmo quem não estiver aqui online agora, estiver vendo essa gravação depois. Vou deixar para vocês marcadinha a página dele. Sim, por favor, Cabeleireiro hein? excelente. Sigam, por favor, que vocês vão amar cada coisa que ele faz. Como irmã, eu sou babona, óbvio, mas eu quero que vocês olhem lá para vocês verem que eu não tô mentindo. Mas pode falar com propriedade, que também já foi cliente. Já fui e sou super. Depois da Exato. quarentena, aguente Não meu é? cabelo. Pode deixar. Lu, eu queria perguntar para você como a gente vai discutir sobre essa questão de saúde mental, né, Sim, para homens gays. Eu queria que você colocasse sua visão, né? Primeiro aí dentro da sua história,
E como que é para você essa relação de saúde mental e a sua orientação sexual, como que você passou por isso, né? Preconceito, discriminação, etc. Quando você fala de saúde mental, tá? E aí eu vou colocar o meu lugar de fala, mas acho que isso é num geral Sim, para a comunidade, né? LGBTQI+, você fala num conflito muito grande, né? Porque como você vai ter saúde mental, sendo que você tem que esquecer ou, de certa maneira, anular uma parte importante da sua vida, né? Como que você consegue estar saudável mentalmente, fortalecido, né, espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, se você não está mostrando quem realmente você é, né? Se você não é sua sim. essência 100% naquele momento, né? Se em algum determinado momento da sua vida você precisa negar um fato, ou você esconde, ou você reage com medo, reage com uma resposta ríspida, né? Cada um tem uma maneira, né, de colocar uma barreira, uma proteção. E aí vem aquele grande momento, né, que eu acho ridículo isso. Eu queria entender quem fez isso de sair do armário, não pela importância, mas eu acho que você cria um bloqueio maior do que um livramento, né? A gente aprende a abraçar o armário, né? Mas para depois destruir, né? Então, esse negócio de sair do armário, para mim, acho que foi o mais difícil, né? Como você sai do armário? Com quem você sai do armário? Né? O Qual a que é o maneira? armário, né? Exato. Que já começa pelo fato, né? Como é esse armário? Porque, tipo, qual é o sentido de você falar que você está no armário? Né? O armário, para mim, eu guardo roupa, eu guardo coisas, e não necessariamente eu guardo os meus sentimentos, né? Sim, Como que eu me guardo num lugar que, ok, são coisas táteis, é um material, né? E aí eu tô falando de um sentimento, eu tô falando de uma escolha de vida, eu tô falando de amor, de relacionamentos, e aí eu tenho que criar uma coisa física para depois quebrar ela e achar que isso é maravilhoso, né? Então eu acho que é muito complicado quando você fala, tem que sair do armário, né? Eu acho que você tem que se sim, expressar para o mundo. Eu acho que você tem que sim. expressar a Tava sua falando. verdade para o mundo. O Ricardo colocou aqui teorias do armário. No domingo, na reunião do projeto que eu faço parte social, a gente estava Sim, falando sobre isso. Eu estava conversando com ele, né? E essa teoria? O que é esse armário, né? Quem criou esse armário? E aí ele estava exato. colocando, se ele quiser até escrever aqui pra gente, ele estava colocando, né? Que o armário são os nossos sentimentos, são as coisas que a gente guarda e coloca cada um em uma parte, em um local, para a gente se organizar, né? Mas eu acho que talvez essa expressão sair do armário, ela tem muita coisa além. É como se você tivesse. A sensação que eu tenho é como se as pessoas estivessem escondidas lá dentro. E Sim, quem escondeu? Por que essas pessoas se esconderam, né? exatamente. Acho que, na verdade, quando eu penso em armário, parece que é aquela coisa assim, sabe? É bem ridículo o que eu vou falar, mas às vezes até é verdadeiro. É como se te pegassem e te colocassem dentro do armário porque vai chegar uma visita importante e você não pode ser apresentado para essas pessoas, né? Porque de alguma forma você vai incomodar ou vão te julgar ou você vai fazer a família passar vergonha, os amigos, né? Então, para mim, isso, na Exatamente. verdade, é uma imposição heteronormativa, né? Porque a Sim. partir do momento que eu tenho que falar de liberdade, de aceitar quem eu sou, eu tenho que esquecer esse armário. Então, acho que a gente tem que mudar essa expressão. Na verdade, se eu fosse ativista, que eu não tenho paciência para ser ativista, já falei isso diversas vezes, eu não usaria essa expressão sair do armário. Eu ia mudar ter um outro termo, criar uma outra gíria gay, colocar qualquer palavra no dicionário para Jubá para melhorar essa situação do que sair do armário, porque para mim é péssimo. Sim, o Ricardo colocou isso. Precisamos refletir sobre armários de vidro social, discursivos. Eu acho que a gente precisa entender, né, o que são armários para a gente iniciar essa conversa. Eu acho um debate muito Exato. interessante, né? Acho que Sim. até uma reflexão que daria uma live. Se o Highland Aí, estiver aqui, ó. ele vai concordar. Ele adora lives, então a gente daria uma live. A gente poderia Tá vendo? discutir e Já pode debater chamar o sobre Ricardo. armários. Chamamos o Ricardo e vamos os quatro debater armários.
Exato. Você já passou por algum tipo de preconceito? Bom, por eu te conhecer, eu sei que você se considera um gay afeminado. E Sim. você já passou por algum tipo de preconceito, essencialmente por ser um gay afeminado? Você já foi obrigado a performar, de repente, uma masculinidade para esconder sua orientação, seus trejeitos, enfim? Então, na verdade, assim, né? Durante diversas etapas da vida, eu acho que eu tive situações de preconceito, umas conscientes e outras inconscientes. Eu lembro que na primeira série, eu estava numa escola nova e era carnaval. E você me conhece, eu amo carnaval, né? Então, evento, Nossa, fantasia, pintura. Eu, né, acho que nossa veia artística pede isso, né? De você ser sim, criativo e mudar. E aí eu fui sim. falar com uma amiga que ela estava com estojo de maquiagem, eu falei, faz uma pintura em mim. E eu nem lembro qual era a maquiagem que ela fez. Mas o ato de eu pedir isso já era uma coisa assim, não, esse é viado. Porque onde já se viu um menino se maquiar para o carnaval, né? E eu, na minha cabeça, eu falava assim, ué, mas se na TV eu vejo um monte de gente pintada, maquiada, fantasiada, qual o problema de eu querer uma maquiagem, né? Um termo, né? Uma Sim. maquiagem artística para passar um Uhum. momento que representa exatamente isso, né? Você se fantasiar, você fazer uma maquiagem artística para ser outra pessoa, né? Acho que Sim. isso ficou muito marcado na minha infância, assim. E logo depois, a outra situação bem marcante foi quando eu me assumi mesmo, porque aí você, né, você se assume, sai do armário, do famoso armário, e aí todo mundo, você, nossa, você quer mostrar, sabe, falar pro mundo que você é viado, né? Ai, que delícia, eu sou bicha mesmo. Vamos que eu vou contar, sair contando pro mundo. E eu lembro que na minha época, quando eu me assumi, tinha umas pulseiras com as cores do arco-íris. Então, se você era bicha nova daquela época, você tinha que usar, porque era a tendência de moda no meio Eu me LGBTQI+. lembro. Então, eu comprei, saí andando todo feliz, todo pimposo, todo modelete, achando que eu tava arrasando. E aí eu fui visitar minha madrasta no trabalho dela. E aí ela falou assim: o que é isso no seu braço? Aí eu falei: minha pulseira. Né? Tipo, porque, é uma pulseira, qual o problema, gente? São pulseira, onde que agride o outro? E aí ela falou assim: não, tudo bem você ser gay, eu entendo, mas não precisa ficar usando essas coisas, ficar mostrando isso. Quer dizer, naquele momento eu já não era o filho, né? Eu deixei de ser o filho e me tornei o filho gay que estava machucando ou incomodando e afetando o relacionamento dentro do trabalho dela, né? Porque imagina o que as pessoas iam falar se visse o filho dela com uma pulseira LGBTQI+, né? E aí outras situações, assim, de você passar na rua e os caras falar, viadinho, não sei o que lá. E aí aquilo, eu acho que cada LGBT ele aprende, na verdade, uma maneira de reagir. E aí, como eu sou uma bicha demoniane, sabe? Então eu vou sempre para a reação. Eu sempre tenho a resposta na ponta da língua, né? Então eu já me defendo justamente para entender que, querido, respeito ele se dá para se ter, entendeu? Então não é bem assim. E essa é a minha maneira. Lógico que depois você vai mudando, você vai se polindo. Hoje eu sofro muito menos, acho que também até por postura, por maturidade, por você entender que algumas coisas não te cabem mais, né, em alguns momentos da vida, mas eu criei muito respeito. Eu acho que o modo de eu me impor e eu sempre estar em meio de relações heterossexuais, né, dentro de homens cis e mulheres cis, principalmente na época da faculdade, eu tive que impor tanto o respeito que as pessoas começaram a me olhar com uma outra maneira. E aí começou a se tornar fácil lidar, né? Porque eu vivia com um monte de hétero, porque eles gostavam do meu jeito. Porque eu era uma bicha debochada, eu era uma bicha caricata, se falava aqui, tomava lá, entendeu? Mas foi o modo que eu encontrei, né? Eu acho que foi o modo que eu consegui fazer com que me dessem o respeito que cabia a mim, que eu acreditava que eu merecia. Sim. Vou dar uma lidinha aqui na. A mãe colocou Sim. que você é geminimônio.
Amo, maravilhosa, Geminiano gente. demônio. O Bichas Ricardo geminianas são colocou. as melhores da vida, inclusive. Se tiver mais gente, comenta aí embaixo, por favor. O Ricardo colocou. Quando você gosta muito de uma blusa que está guardada, quando você veste, né, tira do armário e veste, você sai com ela com orgulho. Assim somos Sim, nós também. sim. O Leonardo perguntou: Lu, como foi o processo de aceitação da sua família? Então, eu tenho uma relação bem complicada, né? Tanto com o pai e mãe, assim, mas com meu pai é um pouco pior. Então, com a minha mãe, na verdade, como a gente não tem uma relação próxima, porque ela não me criou, ela mora fora do Brasil há bastante tempo, para mim foi mais. A reação dela, para mim, me machucou mais, né? Porque eu não estava preparado, mas em contrapartida. é, eu tive uma resposta maravilhosa, assim, depois da situação trágica, né? Então eu vou contar aqui como foi. Eu lembro que na época eu estava no Orkut, e aí tinha uns vídeos que a galera postava e fazia, e aquilo, eu estava na fase realmente de ser gay, eu amo ser gay, o orgulho ele estava batendo a todo momento, e eu queria expor a cada segundo da minha vida e da minha existência que eu era gay. E aí eu coloquei um vídeo, super na inocência, assim, que era sobre fotos de cara se beijando, mas não era fotos de pessoas, era ilustração, sabe? Tá. E aí era no dia do aniversário da minha mãe, inclusive, ela me ligou da Europa, por via telefone, e falou assim, porque você me deu o pior presente que eu podia ganhar nesse dia. Como assim você é viado? Que horror, por que que você fez isso comigo? Eu não sei o que lá. Nossa, se eu te falar que eu lembro a conversa inteira, eu não lembro, porque foi tão marcante, me doeu tanto que eu apaguei, sabe, as palavras. Eu sei até um certo ponto, mas depois eu não me recordo o que mais ela falou, porque foi como bloqueio, porque eu só chorava, era um sentimento só de sofrimento. O que que eu fiz? Onde está a gravidade de ser de ser quem eu era? E aí passou nisso, tudo bem, chorei, fiquei super mal. No dia seguinte ela me ligou novamente. E aí ela falou assim: então eu falei com a minha mãe. Nisso minha avó mora no sertão de Pernambuco, né? Minha avó é uma mulher criada na roça, com enxada, e que plantava e criava o que comia. Então, assim, zero educação no sentido de ensino mesmo, né? Mas tem o ensino da vida. E ela falou assim: filha, é melhor ele ser gay do que ser bandido, do que ser ladrão, do que ser traficante, usuário de droga. Óbvio, uma coisa não se compara à outra, né? Mas para uma senhora na época acho que ela tinha 75 anos de idade, falar assim, né, ter essa sabedoria para ensinar a filha dela depois de tanto tempo a lidar com a situação, para mim foi maravilhoso, sabe? Então, quando eu posso, eu sempre conto isso para as pessoas, porque para mim foi uma coisa tão ruim se tornou algo tão positivo dentro de uma pessoa que eu jamais esperaria que tivesse uma reação assim, que foi minha avó. Ainda mais porque a gente não tinha uma relação tão próxima, nunca fui criado tão próximo da família da minha mãe como da família do meu pai. E para o meu pai, foi uma coisa assim, a gente foi jantar numa churrascaria, e aí ele falou assim: filha, eu nunca te vejo com mulher, você não namora, né? Eu falei assim, nem vai ver. Na lata, assim. Aí ele falou assim, por quê? Eu falei, porque eu não gosto de menina, eu gosto de caras, e se você um dia for me ver numa relação, vai ser com um homem, nunca vai ser com uma mulher. Aí ele falou, tá bom. Aí acabou, sabe, o assunto, jantamos e seguimos a vida. O baile continuou. Mas é porque eu falei, a nossa relação já era desgastada por outros motivos, então com ele não tinha muito o que debater e ele sabia que até um certo ponto ele podia chegar, depois eu não ia dar mais abertura. Que segura. Segura essa marimba, bebê. E como é difícil, né? A gente traz essas sensações, emoções, etc. E não tem como a gente falar que isso não causa um impacto emocional na vida da gente, né? A, Lógico, a assim. rejeição, a discriminação, é, as pessoas que gerou a gente, né? E Lógico. olhar pra gente e falar assim, eu não te aceito, não, isso é inaceitável, não vou.
não vou respeitar, não vou aceitar, é muito duro. Óbvio, cada família, cada pessoa passa por uma vivência, né? A gente Sim. sabe, conhece pessoas e amigos que foram expulsos de casa, e a gente conhece pessoas e amigos que tudo bem, a família recebe muito bem, mas como isso não gera um impacto emocional na vida de uma pessoa, né? É porque, na verdade, você cria uma expectativa, né, em relação à Sim, situação. Porque, assim, é aquilo que você falou. Você tem uma referência péssima, de um lado, né, a pior possível, e às vezes você tem uma relação, uma expectativa, uma referência boa. E aí você fica naquela coisa, como será a minha saída do armário? Como que vai ser a reação da minha família? Como os meus amigos que se dizem meus amigos vão me tratar depois disso, né? Então, você cria essa expectativa e aí você fica remoendo, você fica analisando, revendo cada segundo, cada atitude, quando é o momento certo de falar, para quem contar primeiro, de que forma eu vou contar. E não existe um manual, né? Acho que isso é importante também falar. não, sim, Não tem aquela coisa assim, você tem que se assumir em tal época, você tem que falar desta maneira, você tem que contar para essa sim, pessoa. Porque é muito difícil, né? Você conhece a sua família, você sabe da sua relação com seus amigos, é, você sabe em que momento você se encontra da sua vida para saber se você tem força para carregar, né, essa barra. Porque, querendo ou não, assim, é maravilhoso, mas é uma barra até um certo ponto, né? Ainda mais quando você está numa fase que você está descobrindo quem você é como ser humano, né? Você está num processo, porque você às vezes está né, criando sua personalidade ou reafirmando ela, né? Você pode falar muito melhor que eu nesse ponto. Você está construindo sua vida acadêmica ou finalizando, ou você está construindo sua vida profissional. E aí, além de ter tudo isso que é para qualquer pessoa hoje em dia, você tem esse outro fator, que você precisa definir qual é o ponto que você realmente vai apresentar essa nova pessoa, no meu caso, o novo Luiz, para o mundo, né? E quem é esse sim, novo Luiz, se nem eu sabia, né? Afinal, eu vivi sim, 17 anos sendo uma pessoa que eu não era. E aí eu tenho que reaprender a viver sendo uma nova pessoa. sim. Você conhece pessoas que passaram por alguma situação nesse processo de se assumir, nesse processo de se mostrar para o mundo, né? E essa pessoa acabou adoecendo, acabou, sei lá, tendo depressão, transtorno de ansiedade, alguma coisa assim? Então, eu tive. Logo que eu me assumi assim, eu tinha uma turminha bacana e que era a turminha que a gente se encontrava sempre. E um dos nossos amigos, ele tinha um problema muito sério, porque a família dele era muito preconceituosa, assim, muito conservadora também. Então ele tinha um namorado que também era da nossa turma, só que a família, a mãe, ela assim, ela aceitava, mas ela é aquela coisa, você pode ter, mas desde que seu pai não perceba, desde que a nossa família não saiba muito bem, né? E o pai dele era muito conservador, e eu lembro que ele fez muito mal. Então assim, vira e mexe, às vezes a gente estava na balada ou em algum lugar, e aí você via que ele não estava bem emocionalmente, até um certo dia que a gente descobriu que ele tentou se matar mesmo, e aí foi quando, né, a turma tentou fazer coisas para que ele ficasse bem, né? Mas é difícil, né? Porque como que você vai resolver uma situação que você é impotente, né? Que é muito difícil você quer estender a mão, você quer ser um pilar para aquela pessoa, para ela entender que ela pode se fortalecer, que ela pode, né, superar aquilo. Mas a gente está falando de uns pilares principais da vida, né? Que é pai e mãe. É muito difícil você ter esse pilar corrompido, destruído, assim, e você assim, sair ileso, né? Então, para ele foi Sim. muito difícil. Acho que esse foi o caso mais que me marcou, assim. Mas, lógico, tinha diversos, assim. A gente vivia num, eu lembro que a gente frequentava o Bocage, que era um bar que tinha na Alameda Jaú, e era toda sexta-feira era o encontro da comunidade, assim. Então, a galera tinha toda mais ou menos a minha idade, né? Tinha umas pessoas um pouco mais velhas, mas a maioria tinha 17, 18, 20. Então, tava todo mundo meio que passando por isso. Então, sempre vinha aquela assim, ai, uma amiga minha chegava de mochila porque a mãe expulsou de casa e aí alguém tinha que socorrer, sabe? Tinha essas coisas, assim, ou pai e mãe brigou e aí o filho não saiu numa boa, ia para casa do amigo passar um tempo, porque não era, você não tinha
canais, assim, para as pessoas falarem abertamente. Óbvio, já era um pouco melhor, né, de outras épocas, de tempos atrás, mas você não, ainda não tinha referência, você não era um assunto que era debatido abertamente para as pessoas. Sim. Isso te impactou, você acha que de alguma forma, tipo, criou medo em você disso acontecer com você de alguma forma, em algum momento? Você ficou com medo em algum momento de adoecer também, por conta dessa pressão, de discriminação, alguma coisa nesse sentido? Ah, eu acho que o medo ele é inerente, né? Não tem como você não ter medo. Você, você aprende a conviver com esse medo. Eu acho que no meu caso, tudo que eu fazia era assim: isso não vai ser moeda de troca para uma agressão, sabe? Eu não vou permitir que as pessoas me agridam usando isso. Eu não vou permitir que eu tenha uma discussão familiar que a base seja a minha sexualidade. Eu acho que até aí entra a minha personalidade também, que eu falava, ok, você vai me agredir, então, mas você vai debater com outro assunto, a gente vai conversar, vai discutir, você quer me agredir verbalmente ou fisicamente? A gente a resposta ela vai ser da mesma maneira, mas eu não vou deixar me fragilizar ou vou deixar você, né, tomar uma coisa que é um poder para mim, que é um orgulho meu, ser algo que você vai usar como uma arma para me atacar. Então, acho que esse foi o meu modo de lidar com a situação. E às vezes nem todo mundo tem esse poder, nem todo mundo tem essa reação, né? Que também é compreensível. Sim. Você já precisou, em algum momento, passar por terapia, por processo terapêutico? Você já procurou ou achou que assim, meu, tá muito pesado pra mim, eu quero. Você tem uma personalidade forte, né? Você Sim. relatou aqui, eu te conheço, sempre foi muito impositivo, Aham. nunca guardou nada pra você e etc. Mas em algum momento você falou assim, tá muito pesado, eu preciso procurar terapia, eu preciso procurar ajuda. Chegou a fazer terapia em algum momento? Como quando já adulto, eu nunca fiz terapia. Até preciso, acho que terapia é bom. Às vezes eu venho num processo de reavaliação da vida, né? E aí você fala assim, nossa, mas para que eu tô guardando tanto tempo isso, né? E aí eu fico pensando, eu devia ter feito terapia antes. Mas é importante você fazer isso. Mas quando criança, eu lembro que eu tinha uma tia que ela jurava que eu era hiperativo. Não sei se porque na época falava muito de hiperatividade também na Globo. Saiu uma matéria, acho que no Globo Repórter, falando de criança hiperativa. E aí minha tia, ela cismou que eu tinha hiperatividade. Cismou. E aí eu fui fazer, eu consegui uma consulta no Hospital das Clínicas na época, que tinha um lugar, uma ala lá, que era psicologia, né? Tinha psicoterapia e a ala de psiquiatria. Aí eu cheguei acho que umas 4 vezes, e aí a psicoterapeuta falou pro meu pai na época que eu não tinha hiperatividade, que eu não tinha esse diagnóstico, mas que eu tinha algum problema de angústia, alguma coisa emocional muito grave, mas que eu não conseguia me abrir, né, naquelas 4 sessões que eu fiz, eu não consegui me abrir, ela não conseguiu aprofundar, ela não saberia dizer para o meu pai o que seria. E aí ela falou que eu precisava fazer terapia. Só que para mim, como eu era pré-adolescente, eu lembro até hoje do espaço, assim. Era uma sala de espera, e aí do lado esquerdo tinha salas de psicólogo, né, dos psicoterapeutas, só que do lado direito tinha uma porta que era da ala psiquiátrica. E eu escutava os gritos, sabe, das Nossa. pessoas. Então isso ficou muito marcado, assim, como criança. Eu fiquei com medo. Eu falei, meu Deus, vão me internar. E aí eu falava para meu pai, não quero ir mais, eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Nossa, eu chorei muito, assim, e aí eles pararam, né, porque viram que realmente eu não queria. E aí eu acabei nunca mais fazendo nada em relação a isso. Mas preciso super. Rafa Se tiver Maia é alguém para super fofo. indicar, Nossa, agora tem uma gama de psicólogos nesse momento para encaminhar. Rafa maravilhoso. Maia, super lindo. Beijo para você, meu irmão também. Ele colocou que só passou para lembrar
Ah, que lindo, que eu sou a melhor pessoa que ele conheceu na vida. Você também é uma das melhores pessoas que eu conheci na vida. A Isabela perguntou: você perdeu pessoas do seu meio social, amigos, depois de se assumir? Então, quando eu me assumi, eu estava no terceiro ano do colegial, né? E eu tinha uma relação muito próxima com três meninas da época. E eu lembro que é ridículo, né, o que eu vou falar, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas eu falei assim, é mais fácil me assumir bi do que me assumir gay. Então eu vou falar para as pessoas que eu sou bi, né? Porque até então eu nem sabia direito como era ser gay, porque eu nunca tinha beijado Sim. um homem, nunca tinha ficado com um homem, e já tinha namorado uma menina, já tinha beijado. Então, sou bi, né? E aí eu falei para elas na época, e elas fizeram uma cara assim, tudo bem, mas eu sabia que não era um tudo bem assim, legal, a vida segue, continua tudo normal. E aí elas começaram a mudar o comportamento delas, sabe, comigo. E aí foi quando eu comecei a criar uma turma completamente diferente. E aí nessa turma também tinha uma amiga minha que depois que eu me assumi, ela veio, se assumiu para mim falando que era lésbica. E aí foi onde eu criei essa nova turma, com quem realmente ia falar assim, não, é uma turma que eu me sinto bem, que me representa, que eu posso ser quem eu sou, e eu sei que como ela sabe que eu não vou condenar ela, ela também não vai me condenar, e a gente vai poder viver, né, essa nova pessoa que nós somos. Você acha que conviver com mais pessoas do meio LGBT é como se fosse um círculo de proteção para você do que conviver com pessoas do meio hétero, ou não tem nada a ver? Como existe preconceito dos dois lados, você acaba se sentindo à vontade dos dois lados? Eu acredito que quando você se assume, quando você está prestes a se assumir, você acha que a comunidade ele é seu núcleo de apoio, né? É seu núcleo Vai de te acolher. conforto, proteção e acolhimento, exato. E aí não é bem assim, né? Porque, volto a dizer, né? Eu vim de uma época que eu não tinha referência, né? Eu não tinha Glória Groove, não tinha Pablo Vittar, não tinha atores assim que faziam papéis importantes tanto no cinema como em séries ou TV que eram assumidamente, né, gays, lésbicas, trans, travestis. Então você podia ser gay mesmo dentro da comunidade, não tinha problema você ser gay, mas dentro da comunidade você tinha que se adequar à sua tribo. Então se você é mais afeminado, você só pode andar com os afeminados, né? Se você tem uma aparência mais heteronormativa, se você pode ter essa passabilidade hétero, então você pode andar com os ursos, com as Barbies, que a gente chamava na época, que é aqueles caras super musculosos, né, que você olhava na rua e você falava assim, não, nunca que esse cara vai ser gay. Então, no primeiro momento você acha que você vai ter essa segurança e depois você fala assim, cara, Sim. é péssimo, né? É péssimo, porque a comunidade, ela, ao mesmo tempo que ela te abraça, ela te destrói, assim, em pedaços, porque você tem que ir moldando o seu caráter, moldando sua personalidade para se adequar, né? Graças a Deus que isso está mudando hoje, que as pessoas conseguem ser elas mesmas e que tem uma amplitude maior, né? Que a comunidade está abrindo cada vez mais para pessoas melhores e, né? Eu quero que tenha muita sigla até o ponto que não precise ter sigla, sabe? Quem é você? Sou Thaís, prazer. Eu sou Luiz, Sim. ótimo. Não preciso saber se você é pansexual, se eu sou gay. Você é um ser humano maravilhoso. Se você ama hoje o Léo, amanhã você ama a Bianca, se amanhã você ama um menino, se amanhã você amar uma mulher trans ou um homem trans, pra mim tá tudo certo, porque você vai continuar sendo a Thaís. Sim, eu acho que isso que é o ponto mais importante, né? É Sim, óbvio que existe medo de rejeição, e eu também falo nesse sentido que a gente conviveu no meio de teatro que a gente tinha pessoas N's, né? claro, É, e a gente conviveu com pessoas também que a gente sabia que existia aquela segregação. E exato. existe em todos os meios, né? E Sim, mesmo assim, você fala assim, sou X, sou gay. Ai, mas você tem certeza? E como que foi pra você? Ai, você é mais isso, você é mais aquilo, então já começa um afastamento, porque acha que aquela pessoa também vai dar em cima de você. Ah, eu sou bissexual. Nossa, sério? Então, será que você deu em cima de mim? E eu nunca percebi. Então, assim, as pessoas, elas também, no momento onde
de rasgar, né, o peito, elas também te afastam, porque parece que elas têm que assumir essa sua parcela, né? Não sei se você já percebeu Lógico. isso. Sim, com certeza. É, você acaba tendo isso, né? Ou então, às vezes não é nem no sentido de intenção sexual, né? Conotação sexual, mas às vezes é assim, ah, ele é legal pra sair, porque ele é a bicha caricata, é a bicha afeminada. Mas pra ter um debate, pra estar num lugar mais sério, será que ele vai se portar? Né? Será que, ah, eu vou dar um trabalho pra esse cara? Né? Assim, então você tem que ir moldando, né, a sua personalidade, porque assim, você pode ser gay, é aquele velho ditado, você pode ser gay, você pode ser lésbica, desde que não incomode a sociedade ou que não, né, você se Sim, adeque àquilo que é exigido por ela. sim. Mas foi muito difícil, tanto que hoje eu tenho poucos amigos gays. Para mim é muito mais difícil ter uma relação saudável no meio gay do que no meio hétero, por incrível que pareça. Porque, para mim, diferente de muitas pessoas, né, que conseguiram ter uma relação saudável com outros gays, lésbicas, travestis, para mim foi muito mais difícil, porque às vezes virava uma competição, às vezes virava Sim, alfinetada, né? Porque sim. se eu sou melhor, porque eu sou mais musculoso, eu faço mais o perfil dos caras. Ah, não, você é muito afeminado, você tem que parar com isso. E aí tem diversas outros fatores que fazem com que você fique buscando essa heteronormatividade dentro do meio LGBT, né? Sim. Tenho mais três perguntinhas para você. A Isabela Vamos lá. colocou: você acha que por hoje ter mais referências em evidência, isso se tornou mais fácil? Eu não diria mais fácil, né? Porque aí você generalizar muito, né? E a gente sabe que às vezes a família não é uma família tão aberta, né? Porque tem muita gente conservadora, né? À toa que o Bolsonaro tá aí, né, meu bem? Sim. Né? Usemos Então, máscara, por favor. Cadê a minha? Tá por ali. exato. Então, o que eu acho é que é mais fácil o entendimento de saber quem se é. Eu acho que quando você tem uma referência, você consegue entender que aquilo é natural, que você não é uma pessoa sozinha no mundo e que você pode buscar conforto em alguém, né? Sim, Principalmente em tempo de rede social. Você pode buscar uma palavra de conforto naquela pessoa, você pode encontrar outras pessoas de uma certa maneira mais fácil. Você tem vários grupos, né, que acolhem pessoas LGBTs, desde sim. ONGs até apoios de mães Mas para diversidade. exato, né? Então hoje você tem muito mais caminhos para você conseguir um apoio que às vezes não vem da família, ou não vem dos amigos Uhum. que você considerava, né? Mas você tem essa referência na TV, então você sabe onde buscar, você sabe aonde buscar informação, pedir ajuda, ou falar assim, não, vou seguir essa pessoa porque ela vai me dar alguns conselhos e isso vai me fortalecer como LGBT. Sim. A mãe colocou: hoje existe preconceito entre a própria comunidade LGBT? Sim, ainda existe muito, né? Eu acredito que hoje com o Pablo Vittar, como eu disse, e outras drags, né? Hoje com cantoras assumidamente lésbicas, hoje com personagens transexuais em séries, em filmes, você tenha não vou dizer que um preconceito menor, mas acho que tem um ato mais responsável, né? Acho que o meio LGBT ele está sendo mais responsável e cuidadoso, né? Para a gente acabar com esse preconceito, para a gente acabar com né, com essa passabilidade hétero, com essa aceitação do que é ser cis, do que é aceitável na sociedade cristã apostólica romana da Idade Média, né? Sim. E tem os segmentos, né? Dentro, por exemplo, no meio gay tem os gays mais afeminados, os gays ursos, os gays mais estilo musculosos, né? Eu acho que na Sim, época a gente chamava de Barbie, alguma coisa assim, isso, enfim. é as Barbies. E não, no meio da sapatão também tem as lésbicas que são mais caminhoneiras, as lésbicas que são mais femininas, e aí fica meio que uma disputa de quem é menor, quem é mais gay, menos gay, enfim. Aí acabava, entre aspas, rolando muito disso, né? Mas acredito que também essa questão de a gente entender que existe tanta segregação, tanta discriminação
que a gente tem que enfrentar do mundo, por que tem que enfrentar entre a gente que já sofre? Então, Exato. a ideia, eu Sempre é acredito que seja cada legal. vez mais se É, acolher. Por menos isso ou que mais existem tantos grupos de sofrimento, acolhimento, tantas. Desculpa, cortou. né? Não, é exato. Eu acho que, né, era engraçado porque assim, um cara que era Barbie só ficava com outro cara Barbie, né? Um cara afeminado, ele não podia ter uma relação com uma outra pessoa que não fosse afeminada. E hoje você vê que isso não é mais assim, né? É, óbvio, ainda tem muito preconceito dentro da comunidade, mas eu acho Sim, que as pessoas elas estão acordando. E aí é o que eu falo, eu só vou ser um gay feliz na hora que eu ver que as pessoas falam assim, pessoas amam pessoas, sabe? E aí, se alguém sim. perguntar assim, qual a sua sexualidade? Eu falei que hoje em dia é mais difícil para mim, né? Porque até por causa da fase. Mas eu falaria assim, eu estou em construção de mim mesmo, sabe? É Sim. ótimo, você não sabe o que você vai ser da vida. A gente tem tantas oportunidades, tem tantos caminhos. É muito. Eu acho horrível você ter que definir quem você é se você nem sabe quem você é ao certo. Né? A Thaís, o Luiz de hoje não é a Thaís, o Luiz de anos atrás e não vai ser a Thaís e o Luiz daqui para frente. Então, a cada momento a gente é, né, é mutável, a gente se adequa, Sim. a vida faz a gente se transformar. Né? O Léo colocou aqui: todas as pessoas deveriam ser tratadas por serem pessoas boas e não por sua orientação. Sim, sem dúvida. E o Ricardo colocou que falas importantes. Eu acho que a gente vive um momento, né, e a pandemia nos ajudou a abrir muito os olhos diante de quem somos como seres humanos, né? Não sei Sim. se você concorda comigo, né? Um vírus que não vai se importar se você é pobre, se você é rico, se você vai ser tratado no Einstein ou no Hospital do Cachoeirinha. O importante é que você é um ser humano e a gente precisa olhar para as pessoas como seres humanos, né? E falando disso que você falou, né? Pessoas que gostam de pessoas. Hoje eu sou uma pessoa e amanhã eu já não sei. Outro dia a gente estava conversando sobre isso também no grupo de acolhimento. Hoje eu estou Thaís, psicóloga, mulher cis, pansexual, etc. Amanhã eu não sei. Amanhã, de repente, eu posso acordar e perceber que não é bem isso, é outra coisa. E essa questão do rótulo também, né? Que é importante a gente se encontrar dentro de uma letra, né? Da sigla, da bandeira LGBT, é importante, mas quanto isso também rotula, você sente essa inflexibilização também por conta das letras, né? Você tem que se encaixar aqui, se você não se encaixar aqui, onde eu me encaixo? Não me encaixo em nada, então eu sou mais diferente ainda? Você sente essa. Sinto, é assim, eu sinto muito isso, não sinto em mim, mas eu sempre achei isso, eu costumo falar bastante isso para as pessoas que me conhecem, que a gente debate sobre o assunto. Eu entendo a importância das siglas. Ah, eu tenho um filho canino, gente, olha, Ah, que lindo! né, Chico? Eu entendo a importância das siglas, mas para mim, você só está criando mais rótulo dentro de uma coisa que as pessoas já querem que você. Elas já querem te definir para estabelecer quem Sim, você é. Né? Então, assim, ok, é importante a gente saber que existem, né, lésbicas, que existem gays, que existem transexuais, travestis, que existem bissexuais, pansexuais, assexuais, intersexuais e mais aí. Porém, eu acredito que a gente tem que aprender um modo melhor de falar sobre isso. Eu acho que a gente precisa mudar a forma do debate, na verdade. Acho que o debate ele não tem que ser assim, olha, você é lésbica, você é gay, se você gosta disso, então você é trans. Não. Existem todas essas facetas e você está livre para, como ser humano em evolução diária, para se adequar e descobrir quem você é. Até o ponto que você falar assim, realmente, não, eu sou essa pessoa, então pronto. Agora sim eu posso me definir como essa pessoa. Porque eu me encontrei dentro daquilo que eu queria, como eu sou, e se você acha que é importante falar, né, se rotular, usar essa sigla, ok. Mas não deixar que as pessoas imponham uma sigla para você. sim. O Daniel colocou: eu digo que hoje sou hétero, amanhã posso ser bi ou gay. E o Rafael Maia colocou: essa necessidade de colocar as pessoas em caixinhas é uma dicotomia dentro dos movimentos identitários. Sim, é muito, né? É,
acho que a cada momento da vida você precisa, né, sim, ter um padrão, né? Porque se você for fora do padrão, como que as pessoas vão te controlar? Como que você vai ser dominado, né? Isso acaba sendo até a dominação da massa, né? Para você Sim. saber como você vai dominar uma população, você tem que criar caixas, determinar que tipo de pessoa vai se adequar àquilo, que tipo de pessoa vai se adequar àquela outra situação. E aí a gente vive no século XXI, onde tudo muda, né? Hoje eu sou gay, amanhã eu posso ser bissexual ou me considerar pansexual. Amanhã eu posso estar numa relação de poliamor, né? Ou então eu posso falar assim, não, ok, eu amo pessoas, mas eu quero amar a mim mesmo, não ter mais relação com ninguém. É uma opção, né? E aí vai muito da sua vivência, daquilo que você cria como história, como embasamento de vida, né? Então, assim, chega, né, de regras. Eu acho que o que me Sim. entristece, assim, como pessoa, é que parece que quanto mais a gente evolui, mais regras a gente cria e menos a Sim. sensação de liberdade ela existe. Quando amar, na verdade, deveria ser exatamente isso, livre, né? Independente Exato. de gosto de. Ninguém pergunta para um hétero, né? A gente estava conversando isso outro dia também. Ninguém pergunta para um hétero, nossa, desde quando você se assumiu hétero? Você é hétero? Você namora Você só saiu com do armário para mulheres? ser. Você sai... Ninguém pergunta, nem pra gente perguntou se você tem um. Gosta de homem, gosta de. Se você é bi, você é pan, você é gay, você é lésbica. Por que, que as pessoas sentem curiosidade e te tratam mal pela sua escolha? Exato. Né? Ninguém trata um hétero mal por ele ser hétero, mas Sim, tratam você mal pela sua escolha. exato. A mãe colocou abaixo os padrões. Aí, muito bem, também concordo, Iá. Por Padrões favor. são tão chatos, muitos. Ah, ela falou que a gente é Demais. perfeita, a senhora que é. Padrões são Amo. A gente muito podia ser, a chatos, nossa comunidade muito. podia ser L, de livres. Isso, Livre de padrões. exatamente. Amo. Queria. Lu, você já precisou passar em hospital público alguma vez e foi discriminado no hospital público? Você já precisou de um atendimento ou de saúde mental ou de, sei lá, pronto-socorro, emergência, enfermagem, etc. E você chegou a se sentir discriminado por ser gay? Olha, eu vou ser bem sincero, eu acho que nesse ponto eu nunca tive preconceito, acho que é uma questão de privilégio, né? Aí eu tenho que realmente falar que é importante, que eu tenho o privilégio de ser branco, né? Num país, né, onde a maioria é negra. É, e meus pais, minha mãe é negra, então assim, queria, juro que eu queria, viu, ser negro, né? Pelo menos ter uma melanina a mais, assim, não ter Sim. não ser tão branca assim. Mas então eu tenho esse privilégio, né, de não sofrer preconceito em sistema de saúde, tanto público como privado, que eu já tive condições. Mas em contrapartida, hoje tem tem muitas alas do SUS, né, muitos centros de saúde que faz parte do SUS, que é para a comunidade, né? Então, Centro de quando eu preciso, referência, né? exato, quando eu preciso algo específico, como fazer um teste de HIV, teste de sífilis, né, fazer exames de sangue que sejam provenientes, que a pessoa não vai me condenar falando assim, nossa, olha o promíscuo aí, né? Por isso que está fazendo teste. As pessoas elas têm essa referência, né? Quem faz teste por essas coisas é pura promiscuidade. Vocês também, gente, se tiver, vocês me escrevam para eu saber se é comigo. Eu Lu? não sei. Oi. Voltou? Voltou, agora voltou. Deu uma travada. Era Você me eu, era você, não escutou? sei. É Eu você que escutei só, estava eu travada. escutei só você falar a parte que existem centros de referências e que você faz testes e não é promíscuo e etc. E aí daí pra frente eu não escutei mais. Então, e aí é uma questão, né? As pessoas, então, assim, você acaba procurando esses centros para não ter essa coisa da promiscuidade, assim, por uma questão de saúde, né? De você saber que você precisa se cuidar. Mas a questão é que, na verdade, é o que eu falei. Eu, como tenho o privilégio por ser branco e gay, né? Então, para uma pessoa trans, para uma pessoa intersexual, né?
uma pessoa queer, talvez não seja da mesma maneira. E nesse ponto eu Sim. tenho que ser consciente que eu tenho um privilégio em cima, né, em relação às outras pessoas. E falando em promiscuidade, foi ótimo você falar isso, que me veio até uma questão na cabeça. Quando alguém te pergunta, ou você se assume gay perto de alguma pessoa, a pessoa já acha que você só vai falar de sexo e vai ser promíscuo o tempo todo e a sua vida gira em torno disso. Olha, na verdade, antigamente sim, e às vezes e vinha aquela questão assim, né? Aí já vinha a curiosidade sexual, né? Porque assim, a pessoa ela E como que não você quer, transa? ela não gosta, mas ela quer saber como você transa, quem é a mulher da relação, qual é a sua, né, qual é a sua preferência sexual dentro da relação gay. Então aí vem a curiosidade, né? Você é ativo ou passivo? Exato, porque se você for passivo, você é a mulher da relação, né? Se você for ativo, e aí entra naquela questão da masculinidade tóxica, né? Mesmo dentro do meio gay, macho é aquele que é o cara ativo, né? Não passivo. O passivo, ele Sim. é afeminado, ele é a mulher da relação, né? E aí é aquilo que eu sempre falo, quem come a banana é um macaco, e não ao contrário, né, meu bem? Então, deixa, Sim. deixa pros inimigos entender o recado, que não é bem assim que funciona a história. Eu tava vendo um post da Mari G, que é a produtora de Rita Von Hunt, maravilhosa, que Aham, eu super amo. E ela estava falando exatamente sobre isso, né? Sobre essa questão do padrão, do patriarcado, né? Que as sim. pessoas elas têm que se encaixar dentro de ativo ou passivo. E existe uma curiosidade muito grande. E se você performa, né, uma feminilidade, você, obviamente, é uma pessoa descartável, uma pessoa desprezada, assim como as outras mulheres, etc. E por isso que eu queria te trazer, né, essa questão. O que você pensa disso, né? Quando a gente fala de prazer, é o que cada um prefere, né? E- Exato. E aí é uma questão de se descobrir sexualmente, né? E aí é aquela coisa, meu, tem gente que gosta de papai e mamãe, gosta de carinho, tem gente que gosta de uma coisa mais selvagem, tem gente que gosta de banana, tem gente que gosta de mamão, né? Não tem como você falar, você definir quem a pessoa é pelo gosto dela. E aquilo, é o que eu falei, nós somos mutáveis. Até tempos atrás eu gostava apenas de um tipo de sexo, um jeito de fazer sexo, ou gostava de um perfil específico de cara, e hoje eu já vejo que não, eu gosto de outros tipos de cara, às vezes a conversa, se o cara é intelectual, eu criei outros prazeres, né? Eu criei outros fetiches, vamos dizer assim, outras fantasias Sim, sexuais que são importantes para mim do que só o básico, né? Ou que também me sim. satisfazem tanto quanto o sexo tradicional. E aí é É uma só mais questão. um formato de discriminação, né? Exato. Você querer saber sobre a preferência da outra pessoa é só mais um tipo de discriminação. Sim, Quanto, na verdade, o importante é as duas pessoas estarem felizes, né? lógico. E outra, né? O que vai mudar na sua vida, o que aquela pessoa faz dentro das quatro paredes, né? Se ela faz festa com todas as pessoas, um por dia, se tem dois, três ali numa relação, se um gosta de uma coisa mais agressiva ou não gosta. Cara, eu acho que isso é para quem está dentro da relação. Se as pessoas que Sim, estão na relação, elas falam, não, é isso, tá bom pra gente, eu aceito, você aceita, existe um respeito, existe uma cumplicidade, né, no que está acontecendo, maravilhoso. Se não tá, sai fora, vai procurar o que é melhor para você e vai viver sua vida. É, não, não se prenda. Eu acho que o principal hoje em dia é as pessoas entenderem que elas não podem se prender pelas outras. o importante é ser feliz, Bi. Por favor, meu Fal- amor. Faltam 5 minutinhos para acabar a nossa live. E eu queria Sim. pedir para você deixar um recadinho para todo mundo que está assistindo ou que vai assistir depois esse depoimento tão importante. Bom, primeiro eu quero agradecer, né, pelo convite. Não sou muito de falar em público, você me conhece. Sim. Mas eu acho Mas quando que, é pra irmã, se você não fizer, eu te bato. claro, adoro uns tapinhas de vez em quando. Então, na verdade, assim, eu acho que encontre o seu momento, né? Seja você
gay, lésbica, trans, intersexual, assexual, encontre o seu momento, entenda quem você é como pessoa, né? A sexualidade, a condição sexual, ou até mesmo a questão do gênero, ele é uma parte importante de você, mas ele não te define, né? Não é só isso. Você é um ser humano em construção, então se permita se conhecer também. Antes de você achar que você deve mostrar, né, deixar as pessoas entrarem, né, na sua vida, ou você permitir com que elas invadam e queiram definir como você tem que ser, como você tem que se comportar, sua maneira de agir, permita você fazer essa reflexão. Quem é você? O que você quer para sua vida? De que forma você vai moldar a sua vida para o melhor para você? E se joga, sabe? Acho que tem um mundo de informação, um mundo de coisas para se descobrir. Eu mesmo estou como eu falei né, anteriormente, eu estou num processo de redescobrimento, tirando pesos, né, que a gente vem carregando ao longo da vida e colhendo flores. Chega de pedras. De pedras já basta as que a gente recebe da vida, assim, né, e inconscientemente, sem que a gente escolha. Sim, muito obrigada. Estou Imagina, eu que agradeço. emocionadíssima. Fiquei várias vezes emocionadíssima. Eu acho que quando se trata da gente, né, me vem assim um filme muito grande das nossas histórias, né? E quantos Sim, encontros e desencontros a vida nos proporcionou e estamos aqui. A sua história é muito forte, muito emocionante, mexeu muito comigo como ser humano, além de sim. profissional. E eu tenho certeza que foi um depoimento fundamental, não só para mim, quanto para todas as outras pessoas, principalmente outros gays que estão assistindo ou vão assistir depois dessa live. Tem um monte de gente aqui colocando que foi lindo. A mãe falando que nossa parceria é Obrigado, incrível, que a pessoal. gente tem que fazer mais lives. Por favor, Ricardo falou que queremos mais. vamos marcar uma Gente, próxima. A gente vai falar de outros estou temas. muito feliz mesmo. Obrigada a todos, de todo o meu coração. Lu, amo você e não é Eu de também hoje, te é desde amo. sempre. Sim, Desejo que o universo floresça um caminho lindo para você por favor, e pra que você gente. possa inspirar muitas outras pessoas aí pelo decorrer da vida com a sua história e com o seu profissionalismo. Gente, não deixa de seguir esse cabeleireiro maravilhoso, maravilhoso. Vocês precisam ver o que ele faz, é de verdade, é Pessoal, incrível. segue. Quem não segue a Thaís ainda, porque eu sei que vieram vários seguidores, né? Amigos, conhecidos meus, por favor, Sim, sigam a página da Tata, porque o seu trabalho realmente é muito importante e eu acho que é num obrigada. momento que as pessoas precisam, né? É o que você falou. A pandemia veio no momento que a gente está colocando a máscara, mas algumas máscaras elas estão caindo, né? Sobre Sim, caráter, sobre o que as pessoas pensam politicamente, de religião e até mesmo nessa questão da comunidade. É isso. sim. Obrigado, Obrigada. pessoal. Amo Obrigada. você. Obrigada a todo Se mundo, cuidem. especialmente a obrigada por estar aqui, por nos apoiar sempre, tá? Um Sim, beijo, mãe, te amo. gente. Beijo, tchau, tchau. Boa noite. Tchau.